entre a classe dos professores, que é quem transmite o conhecimento, e a classe dos políticos, que é quem transmite a corrupção, há realmente um divórcio notável e que dura há mais de uma década. Meus caros, no momento em que vos falo, acabei de ouvir a intervenção, belíssima intervenção do professor Gabriel Mitar Ribeiro, mas não é sobre isso que vos vou falar. Vou falar-vos sobre a intervenção anterior do próprio Presidente do Partido, do Dr. André Ventura, e vamos comentá-la em tempo real. Vamos ver, sobre os professores. Eu bem sei que é uma matéria que não dá likes, que não dá grandes visualizações, o povo português, sabe-se lá porquê, tem uma aversão natural aos professores. Bom, mas eu nem sequer vou por aí. Mas, de qualquer maneira, para aqueles que ainda acham que ser professor é uma profissão que vale a pena proteger, porque sem professor seríamos todos analfabetos, para esses mesmos vai este vídeo em que vou analisar a par e passo a intervenção de André Ventura. Vamos lá então. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, antes de o confrontar a si, Sr. Ministro, que vem pela segunda semana ao Parlamento, é importante dizer isto. Neste debate pedido pelo PCP sobre a atualidade e sobre a situação do ensino e dos professores, e depois de ouvirmos o Sr. Deputado Porfírio Silva, nós percebemos que a estratégia é sempre a mesma. Dar a ideia de que tudo o que se passa na escola pública, de que tudo o que se passa no ensino, é culpa da direita. Bem, meus caros, primeiro é preciso dizer que este Ministro da Educação, que antigamente era Secretário de Estado, eu penso que ele nem para Secretário de Estado ele teria capacidade, mas agora, como sempre acontece nos governos socialistas, começa-se em baixo e vai-se para cima porque não há mais ninguém, e chegando ao fim não sei o que é que eles vão contratar, provavelmente o primeiro que passe na rua, ou o primeiro que passe à porta do Ministério. Anda cá, rapaz, anda cá que eu preciso do Ministro, anda cá. Este Ministro é um bicho político, vamos chamar assim. Ele não quer saber da educação para coisíssima nenhuma, ele quer saber é de política. Gosta também de malhar na direita. Quem o quiser ver bem disposto é a malhar na direita e, portanto, a educação para ele não é coisa que seja muito apelativa ou que lhe preencha muito o tempo vital. E hoje fez a mesma coisa. Hoje, para se, digamos, defender do que não tem feito, porque ele não faz nada, nós nem sequer podemos dizer que ele faz coisas mal, porque ele não faz nada, portanto deixa andar as coisas, para se defender desta inação, ele vem atacar outra vez o Passos Coelho e a Troika, aquelas coisas do costume, aquela conversa da cassete, a cassete do Partido Socialista, foi isso que ele fez. Então esta introdução está muito bem colocada, porque realmente os socialistas na educação ou não fazem nada ou congelam as carreiras, são só duas coisas, é fácil, portanto é só escolher, ou não fazem nada ou congelam as carreiras, e neste caso, felizmente, ele não fez nada, o que seria pior seria congelar outra vez as carreiras, como fez, e muito bem vai dizer André Ventura à frente, como fez um senhor que era engenheiro, chamava-se José Sócrates e também era socialista. Ora, não podíamos começar este debate sem dizer que em 2019, orçamento aprovado pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e pelo PS, e é importante que os professores saibam isto e todos os profissionais de educação. Neste orçamento de 2019, apenas se investiu 4,5% do PIB em educação. Para que todos saibam, em 2010, o investimento do PIB foi de 6,7%. Meus caros, isto só tem um nome: desinvestimento total na educação. Senhoras e senhores, este não foi o orçamento nem do PSD, nem da Iniciativa Liberal, nem do Chega. Foi um orçamento aprovado pelo PS, pelo PCP, pelo Bloco e pelo PAN. E é isto que é preciso dizer. Que são os mesmos que agora aqui del Rei vêm todos a correr defender os professores na altura que era preciso defendê-los. O que é que eles fizeram? Aprovaram um orçamento de total desinvestimento na educação. Tenham vergonha. Não, Sr. Deputado Porfírio Silva, eu sei que nos seus sonhos, que fala pouco no Parlamento, quando tem estes sonhos de que quem sugeriu emigrar foi o PSD ou o Chega, olha, está aqui. António Costa sugeriu que os professores de português emigrassem. Por isso, ao menos, tenha a decência de, quando fala de outros, dizer e assumir que o vosso Primeiro-Ministro é que convida estes homens e mulheres a emigrarem. É o vosso partido, com o apoio da extrema-esquerda, que o tem feito em Portugal ao longo dos últimos anos. Meus caros, tudo isto é verdade, só que pouco se lembram disto.
Toda a gente se lembra sempre que foi Passos Coelho que mandou os portugueses emigrar, porque isso está sempre a passar nas televisões. Agora menos. Desde que deixaram de receber os 15 milhões, já passa menos. Mas durante anos foi o que nós vimos. Não havia semana nenhuma em que os comentecos pagos pela extrema-esquerda e pela esquerda desgraçada não recordassem ao povo, cada vez menos povo que os vê, não recordassem que foi Passos Coelho quem mandou os portugueses emigrar. Bom, Passos Coelho provavelmente não terá tido dos seus melhores momentos na política, mas o António Costa não mandou os portugueses emigrar, mandou os professores de português emigrar. Uma profissão, professores e ainda professores de português. Portanto, nem sequer eram todos os professores, mas sim os professores de português, porque havia professores de português a mais aqui e parece que há falta, porque isso não está provado, que haja falta de professores por essa Europa fora, por esse mundo fora. Eu não é isso que vejo, pelo contrário, o que me dizem é que por essa Europa fora cada vez são mais as escolas que ensinam português que fecham, ou seja, turmas de português que fecham e, portanto, professores de português que estão lá fora que deixam de ter trabalho. O que eu vejo é isto. Mas pronto, mesmo assim António Costa convidou os professores de português a emigrar. E querem saber uma coisa gira? Eu tenho a certeza que a maioria dos professores de português que tem esta vida com a casa às costas, que paga para trabalhar, mesmo assim, na hora das eleições, votam no António Costa e no Partido Socialista. E esta, hein? Senhor Ministro, ser professor em Portugal está a tornar-se um pesadelo. Para que saiba, apenas de 2010 a 2021, os professores perderam 5% do valor médio de salários. De 2010 a 2021, perderam 5% do valor médio. De 2009 a 2021, perderam 13% do poder de compra. Uma das maiores quedas da OCDE. Isto, Sr. Ministro, não pode ser responsabilidade de mais ninguém, senão do governo que governa este país há 7 anos. O empobrecimento dos professores é sua responsabilidade e é responsabilidade deste governo. Pois sim, e ainda é preciso dizer que isto são números do INE. Eu acredito tanto nestes números do INE como no Pai Natal. Eu próprio descobri recibos antigos, que vinham num envelope amarelo de há 10 anos, de 2010, 2012, em que eu ganhava mais nessa altura do que agora. Mesmo esquecendo que os produtos naquela altura custavam metade do que custam hoje. Portanto, nós acabamos por não perder 13%. Perdemos 13% estatisticamente, mas na realidade nós perdemos quase 50%. Porventura até teremos perdido mais do que isso. Como é que nós nos aguentamos? Olhem, é o mesmo milagre que se passa no país inteiro com os portugueses, que são o país, que são o povo, aliás, que menos ganha, que menos vencimento tem, menor vencimento tem da Europa, e aquele que tem a carga fiscal mais elevada. E se tivermos em conta os nossos parcos ordenados, então temos a certeza absoluta que somos aqueles que mais impostos pagamos. Portanto, é outro milagre que eu também não sei explicar. Como é que o povo que é mais esmagado por impostos é também aquele que menos ganha? Como é que sobrevive? Porque os preços são mais baixos do que relativamente ao resto da Europa. Não é isso que se vê. Tirando a habitação e atenção que a habitação em Lisboa e no Porto já está ao nível das capitais europeias. Tirando a habitação no interior, sim, essa é mais barata. Tirando isso, tudo o resto está ao preço dos países desenvolvidos da Europa. Uma compra no supermercado, um cabaz de compra aqui ou em Paris, nos arredores de Paris, é a mesma coisa, não há diferença nenhuma. Agora eles ganham é o triplo do que nós ganhamos. Se formos para a Suíça, ganham o quíntuplo. Se formos para a Alemanha, ganham o quádruplo. Os preços custam a mesma coisa. É quase um milagre. Com uma diferença também. É que nós aqui ganhamos uma miséria ao pé deles e depois temos que pagar tudo. Se quisermos ter uma assistência médica, que estivermos à espera dela nos hospitais, morremos antes disso, não é? Portanto, vamos ter que a pagar. Eles lá têm isso tudo gratuitamente. Isso é inacreditável, não é? Pois, mas são países ricos. São países ricos, mas com o que nos deram a nós, desde 86 até agora, nós também já devíamos ser um país tão rico como eles. Somos um país pequeno. Só que os milhares de milhões foram todos desbaratados pelos socialistas e pelas suas famílias, Dom Corleone, não é na Sicília, é cá em Portugal mesmo. E, portanto, isto é um poço sem fundo. Enquanto a Europa continuar a enviar-nos para cá bilhões, é certo que nós desbaratamos 90% disso. E aqui está a prova e aqui está a razão pela qual nós continuamos a ser cada vez mais pobres e a Europa continua a ser cada vez mais rica. O Sr. Ministro apresenta-se nesta casa e diz: estou aqui hoje pela segunda vez. Numa semana. Pois está, Sr. Ministro. Está porque tem sido incompetente no trabalho que tem feito. Está porque tem sido incompetente no trabalho que tem feito.
incompetente no trabalho que ele tem feito e era preciso que ele tivesse feito algum trabalho, coisa que eu não vejo em lado nenhum. E habitue-se, Sr. Ministro, habitue-se, porque estará aqui uma vez, duas, três, quatro e às vezes que o Parlamento entender necessários para dar os esclarecimentos que tem que dar, porque enquanto houver professores que não recuperam o tempo de serviço a que têm direito, enquanto houver professores que não têm a sua situação de mobilidade por doença resolvida, enquanto houver professores que às mãos do PS têm as escolas destruídas e deixam professores a serem agredidos, enquanto houver um professor neste país, que tenha que se deslocar do norte para o sul ou do sul para o norte ou para as regiões autónomas e não sejamos capazes de lhe pagar o respectivo subsídio que tem direito por se deslocar e mudar a sua vida toda, um subsídio a que você tem direito, a que nós temos direito, mas que eles não têm direito, e isso é vergonhoso de acontecer. Sim, tem direito, tem, como nós também temos. Eles é que não têm, eles é que não têm. É verdade, sim senhora, os deputados têm um subsídio de deslocação. Alguns dão a morada a 300, 400 km de Lisboa, de São Bento, e fazem-se pagar desse subsídio, muitas vezes tendo casa em Lisboa, como todos nós conhecemos. Também os deputados das regiões autónomas, para além desse subsídio, têm direito ao bilhete do avião e mesmo quando não vão às suas terras de origem, também têm direito ao mesmo subsídio. Portanto, só os professores é que não têm esse subsídio. São colocados, seja lá onde for, em cascos de rolha e têm que se deslocar pelos seus meios e, se for muito longe, têm que alugar lá um quartinho e têm que pagar isso tudo e a administração pública não quer saber disso para nada. É completamente imoral esta situação que se verifica desde sempre, mas é preciso dizer que nos últimos 27 anos o Partido Socialista esteve no governo 20. Portanto, não se venha desculpar com o Passos Coelho ou com as alterações climáticas, porque a culpa dos portugueses estarem como estão e dos professores em particular estarem da forma que estão é apenas do Partido Socialista. Isto contado lá fora ninguém acredita, só se for em Espanha, que também é um governo socialista como nós, mas eu não acredito que em mais nenhum país da Europa desenvolvida os professores tenham que levar a casa às costas, tenham que manter 2 casas ou tenham que fazer 200 km por dia para poderem trabalhar. Eu não vejo isso em lado nenhum, isso não acontece mesmo em lado nenhum, só neste verdadeiro socialismo. Parabéns. Mas este país habituou-se há muito ao nós e ao eles. Habituou-se há muito de uma classe política privilegiada que deixa os outros sem qualquer benefício, mas que consegue permanentemente tirar-lhes todos os direitos. O Sr. Ministro sabe muito bem, como nós sabemos, quem foi o Primeiro-Ministro e quem foi o Governo que congelou a carreira dos professores. O Sr. Ministro sabe muito bem que não foi nenhum grupo deste espectro parlamentar que congelou e parou a contagem do tempo de serviço dos professores. Esse Primeiro-Ministro tem um nome e nós devíamos hoje recordar aqui o seu legado, porque é um legado que envergonha o Partido Socialista. Chama-se José Sócrates e foi Primeiro-Ministro do Partido Socialista. Foi José Sócrates e foi Primeiro-Ministro. Pois foi, José Sócrates, que antigamente todos chamavam Engenheiro José Sócrates. Ele levava sempre o nome Engenheiro atrás, já muita gente não se lembra disto, porque havia o Passos Coelho, havia o Paulo Portas, havia a Assunção Cristas, mas havia o Engenheiro José Sócrates. E foi esse engenheiro, que nunca o foi, que fez aquelas obras maravilhosas na Covilhã e por aí fora, que nos levou à bancarrota pela 3ª vez, mas não esqueçam que já tínhamos ido 2 vezes anteriormente e sempre em governos socialistas. Há qualquer coisa entre o povo português, há um laivo de masoquismo, porventura, entre o povo português e o Partido Socialista. É quanto mais me bates, mais eu gosto de ti. Com certeza se lembram deste provérbio antigo. É o que tem acontecido entre o povo e o Partido Socialista. Quanto mais o Partido Socialista esmaga o povo, parece que mais o povo gosta dele, a ponto de agora lhe ter dado a maioria absoluta num governo que é completamente inenarrável, inqualificável. Eu nunca vi uma coisa destas, bem pior que os governos de José Sócrates, do engenheiro José Sócrates, perdão. Mas é o que temos e com certeza é também o que merecemos. Do Partido Socialista. Senhor Ministro, se está aqui hoje pela 2ª vez e se poderá estar pela 3ª, 4ª e 5ª, é enquanto não resolver este enorme problema que o país enfrenta. À hora que está aí sentado, há milhares de alunos sem aulas novamente. Há professores, até 2030, mais 20 mil professores vão sair. Ninguém quer ser professor. E isso é vossa responsabilidade. O tratamento que estão a dar aos professores,
a prepotência, a arrogância, o fingir que estão a negociar e não estão a dar nada, se não a ameaçar demitirem-se, como já fizeram no passado em relação aos professores. Agora já não ameaçam demitir-se, sabem porquê? Porque agora eram corridos do governo com uma força tremenda se houvesse eleições neste país. É por isso que já não ameaçam demitir-se. Pois é, meus caros, muitos de nós já nos esquecemos, eu não, que em 2019, justamente na campanha para as eleições europeias, António Costa veio ameaçar que se demitia se o tempo dos professores fosse recontado, ou seja, se o congelamento das suas carreiras terminasse. Como se recordam, provavelmente alguns, o Parlamento, que naquela altura tinha uma maioria absoluta que não era socialista, o Partido Socialista tinha apenas uma maioria relativa, trabalhava com a geringonça, perdeu a geringonça e até o próprio Bloco de Esquerda e o Partido Comunista iriam votar contra, e chamaram aquilo uma coligação negativa que ia obrigar o governo a legislar no sentido de o congelamento acabar. E Costa disse, não, se me obrigarem a fazer isso eu não faço, eu demito-me, vou-me embora e vamos para eleições. Naquela altura toda a gente sabia que o PS ia ganhar, acontece é que se fosse hoje a fazer isso, ele hoje ameaçasse com isso, toda a gente batia palmas e diziam, e já vais tarde, mas não se esqueçam, foi António Costa que ameaçou demitir-se se o tempo dos professores fosse recontado, se o congelamento terminasse como a Assembleia da República o queria obrigar. E depois, à última da hora, tanto Rui Rio como Assunção Cristas recuaram e acabou por não ir avante o descongelamento da carreira dos professores. Podemos agradecer, em primeiro lugar, a António Costa, mas também temos que agradecer ao PSD, naquela altura de Rui Rio, e ao CDS de Assunção Cristas, que já pagou pelo mal que fez aos professores. Mas aqueles homens e mulheres, aqueles alunos e aqueles milhões de pais querem uma solução, Sr. Ministro. E não se pode esconder para sempre no seu Ministério. Tem que dar uma solução. Andar a fingir que negocia não é solução. Vou terminar, Sr. Presidente. Andar a fingir que negocia não é solução. Sr. Ministro, esta crise tem um nome e tem um responsável. Chama-se António Costa. Mas o Sr. Ministro é o cúmplice maior desta desgraça da educação em Portugal. E é verdade, meus caros. Chegamos a este ponto, a um ponto de ruptura. Na minha opinião, António Costa não vai recuar, não vai descongelar um dia sequer. Posso estar enganado e espero bem que me engane, mas eu tenho aqui um dedo que adivinha que me diz que Costa prefere tudo, prefere aturar o Marcelo e as cartas dele e responder de volta por cartas, mas Costa não vai descongelar, na minha opinião, nenhum dia à carreira dos professores. Se isso acontecer, eu também virei aqui retratar-me. Vão andar aqui com medidinhas e mais medidinhas, tudo que não custe dinheiro ao Estado, tudo que não custe um cêntimo, isso tudo bem. O que for de, enfim, de sacar, o que for de puxar os cordões à bolsa, está quieto. Costa não vai nisso, até porque sabe, infelizmente sabe, que os professores em Portugal, infelizmente, não gozam de grande reputação, talvez porque sejamos o país com menor literacia da Europa e, nesse sentido, eu próprio faço meia-culpa e tenho que me retratar enquanto professor também. Nós, na última geração, pelo menos, não fizemos um grande trabalho. Temos o país mais inculto, mais iliterado da Europa e, justamente, é esse mesmo povo que depois nos aponta os dedos, que padece de inveja, do mal de inveja e que não quer ver os professores minimamente bem remunerados ou pelo menos minimamente e justamente remunerados. Com o povo do lado de Costa, eu infelizmente não posso augurar para já, e enquanto Costa for Primeiro-Ministro, não posso augurar um grande desfecho para a nossa luta. No entanto, juntamente com os meus colegas, farei a minha parte e aqui estou a fazê-la, no sentido de denunciar que realmente somos a classe mais desprotegida de todas e é inacreditável, porque se fomos nós que ensinamos a ler aqueles que agora nos tentam esmagar. Mas é assim. Quem o inimigo poupa as mãos lhe morre, dizia o meu pai, e entre a classe dos professores, que é quem transmite o conhecimento, e a classe dos políticos, que é quem transmite a corrupção, há realmente um divórcio notável e que dura há mais de uma década.